Olha, a Cristina Ramos aqui fez uma pergunta interessante sobre a questão das religiões abrâmicas e qual o conceito, apesar de ser monoteísta, todas as três religiões, qual o conceito que elas têm de Deus e o que diverge entre elas, né? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo são chamadas as religiões abrâmicas porque todas elas assumem uma identidade histórica no chamado de Abraão. Para os judeus, a aliança do pacto com o povo começa ali com a promessa de Abraão de que ele seria o pai de um grande povo. Já os islâmicos têm em Abraão, que em árabe é Ibrahim, é considerado o primeiro profeta de uma grande linhagem que inclui aí Moisés e Jesus. E tem como último profeta Maomé, que recebeu as revelações contidas no Alcorão. Já o cristianismo tem Abraão não apenas um chamado de uma revelação para a formação étnica de um povo, mas de que Abraão seria o primeiro patriarca da formação de um povo e que deste povo sairia o Cristo, o Salvador da humanidade. Os judeus têm a Bíblia hebraica, o que nós chamamos Antigo Testamento da Bíblia cristã. Os islâmicos têm o Alcorão, que é considerada a revelação definitiva de Deus, e os cristãos têm a Bíblia Sagrada, composta de Antigo e Novo Testamento, como livro sagrado, que tem também no judaísmo o berço fundador. Apesar de muitas semelhanças entre as religiões em considerar um passado comum, existe uma divergência enorme na concepção de que elas têm de Deus. A história dos judeus mostra que eles não foram monoteístas desde o início. Apesar de Deus ter se revelado ao seu povo em uma aliança por um bom tempo, a monolatria, que era a reverência exclusiva a Deus como ser supremo, entre outros deuses. A monolatria e o enoteísmo são crença na existência de outros deuses, mas a crença também na existência de um Deus supremo. O monoteísmo só foi consolidado ali depois do exílio babilônico. Depois do exílio, o monoteísmo tomou um corpo muito forte na religião judaica. A compreensão que os judeus têm de Deus é de um Deus infinito, de um Deus onipotente, eterno, e que não pode possuir atributos físicos ou mentais, que possa ser descrito pelo conceito humano. Esse conceito da unicidade de Deus é que ele não pode ser dividido, não pode ser corporificado. Para os islâmicos também eles acreditam no Deus eterno, criador, imutável, e que existe uma só natureza. Eles acreditam na doutrina da unidade divina. Ele não é uma trindade, como defendem os cristãos. Para os judeus islâmicos, os cristãos cometem uma certa idolatria quando defendem a existência de um Deus que subsiste em três pessoas. A crença no Deus que se fez carne, que habitou entre nós, o homem Jesus Cristo, é essencialmente cristã. Para muitos judeus, Jesus representa apenas um homem que pregou bem, nem na condição de um profeta, a condição de Deus, como a expressão daquele que falou com o próprio Abraão, que deu a lei a Moisés no Monte Sinai. Associar Jesus é uma heresia. Os islâmicos têm Jesus apenas também, é um profeta. A terceira pessoa da Trindade, nem existe o Espírito Santo na teologia em ambas as religiões. O cristianismo tem, na concepção da Trindade, o ápice da revelação. Se o conceito cristão de Deus não pode ser compreendido sem a encarnação de Jesus e a apresentação da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo, as três religiões abrâmicas que se definem monoteísta têm uma compreensão totalmente distinta e irreconciliável sobre o conceito de Deus.